E vamos então agora acompanhar o Santo Evangelho de hoje comentado. Antes, nos colocando na presença de Deus, rezando: Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Evangelho de hoje, desta festa que estamos vivendo, da dedicação da Basílica do Latrão. Evangelho segundo São João, capítulo 2, versículos 13 a 22. Estava próxima a Páscoa dos judeus, e Jesus subiu a Jerusalém. No templo encontrou os vendedores de bois, ovelhas e pombas e os cambistas que estavam aí sentados. Fez então um chicote de cordas e expulsou todos do templo, junto com as ovelhas e os bois. Espalhou as moedas e derrubou as mesas dos cambistas, e disse aos que vendiam pombas: Tirai isto daqui, não façais da casa de meu pai uma casa de comércio. Seus discípulos lembraram-se mais tarde que a Escritura diz: O zelo por tua casa me consumirá. Então os judeus perguntaram a Jesus: Que sinal nos mostras para agir assim? Ele respondeu: Destruí este templo e em 3 dias o levantarei. Os judeus disseram: 46 anos foram precisos para a construção deste santuário, e tu o levantarás em 3 dias? Mas Jesus estava falando do templo do seu corpo. Quando Jesus ressuscitou, os discípulos lembraram-se do que ele tinha dito e acreditaram na Escritura e na palavra dele. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Ave Maria, Mãe do puro amor, dai-nos a graça da obediência e da docilidade à palavra de Deus, para que, repletos de sabedoria, possamos irradiar a luz de Cristo em nossos corações. Amém. Então vamos refletir e meditar este Santo Evangelho de hoje, desta festa da dedicação da Basílica do Latrão. Essa festa de hoje é um convite à unidade com a Cátedra de Pedro, considerada a mãe e cabeça de todas as igrejas. A Basílica de São João do Latrão foi a primeira igreja construída em Roma por Constantino no século IV. Os templos de pedra são um sinal visível da presença de Cristo. Portanto, vamos viver esta festa em comunhão com o Papa Francisco, com toda a Santa Igreja, com as comunidades cristãs no mundo inteiro. Então, meditando um pouquinho esse Santo Evangelho de hoje, nós vemos que estava próximo a Páscoa dos judeus e Jesus subiu a Jerusalém. No Antigo Testamento, os judeus precisavam subir ao Templo de Jerusalém todos os anos durante a celebração da Páscoa para oferecerem sacrifícios por seus pecados. Eles vinham dos 4 cantos de Israel e por isso não podiam trazer os animais consigo. Então eles tinham que comprar lá naquele momento. Os sacerdotes então começaram a comercializar esses animais no templo. Em vez de encontrar no templo um lugar de encontro com Deus, Jesus se vê rodeado de vendedores de bois, ovelhas, pombas, animais, né? E também, o pior, com os banqueiros que fazem o câmbio do dinheiro normal, ou seja, era um dinheiro que era considerado profano, uma vez que a moeda corrente ali do país não era aceita no templo. Então eles faziam o câmbio, eles trocavam pelo dinheiro próprio do templo, a fim de que os judeus pudessem cumprir o seu preceito religioso conforme ali a lei mosaica. Aos poucos, porém, essa prática ela foi se corrompendo, se tornando um verdadeiro comércio. E por isso nós vemos aqui nesse Santo Evangelho de hoje, Jesus cheio de ira, de zelo pela casa do Senhor, expulsar aqueles cambistas e em seguida anunciar a proximidade do verdadeiro sacrifício redentor. Mas o que é este sacrifício? O sacrifício é uma forma
de nos unirmos a Deus. E no Antigo Testamento esse ritual poderia ser praticado segundo 3 fórmulas simbólicas. O primeiro era o sacrifício expiatório, onde se sacrificava algum animal em reparação dos nossos pecados. O segundo era o sacrifício pacífico, que era o oferecimento de parte de um animal para o sacerdote e de outra parte para ser queimada. Então os sacerdotes comiam a parte que lhes era oferecida como símbolo da união com a vítima. E o terceiro é o holocausto, que era um sacrifício completo, sacrifício de adoração, era o oferecimento ali de tudo. E o propósito do sacrifício era, em última análise, purificar o coração do homem de seus pecados e redimi-lo diante de Deus. Mas esse próprio sistema de sacrifício acabou se corrompendo, né? Se tornou um comércio, como diz Jesus ali no auge da sua indignação. E aí você pode parar e pensar, mas hoje a gente vê ainda nas igrejas, né? Tem lojinha para vender as coisas, a gente vê em tantos santuários o pessoal vendendo isso e aquilo nas barraquinhas. Só que é diferente. Por quê que é diferente? Porque na época você só poderia oferecer o sacrifício se você, né, fizesse o câmbio ali da sua moeda, se você comprasse os animais com a moeda do templo. Então é como se você fosse hoje na Santa Missa e somente se você comprasse isso e aquilo você pudesse participar da Santa Missa. Relacionando, seria como se fosse isso. E hoje, né, tem as lojinhas lá para você, se você quiser levar alguma lembrança, né, uma camiseta, uma medalha, isso e aquilo, uma imagem, e você é livre. Você pode ir até o santuário, participar da missa, né, você não é cobrado nada por isso. Entendeu? Então é diferente, a gente tem que tomar cuidado, senão a gente acaba generalizando as coisas, ainda acontece isso, as pessoas vendendo isso e aquilo, não, né? Claro, se você quiser ajudar, né? E não tem uma coisa a ver com a outra, como eu disse, né? Se você quiser não gastar nada, só participar da missa, você tem essa possibilidade, né? Você consegue participar ali da Santa Missa sem gasto nenhum, por isso que é diferente. Portanto, né, a gente vê Jesus, ele chicoteando para dar essa lição a essas pessoas que nós devemos nos aproximar de Deus com o coração puro, o sacrifício verdadeiro que é nos oferecermos totalmente a Deus, porque Ele quer o nosso coração, a nossa vida. Sim, Ele, o próprio Jesus, se oferece como vítima em nosso lugar. Já que a gente não deu conta de se oferecer em sacrifício, ele mesmo se oferece. Ele fala: destruí este templo e em 3 dias eu o levantarei. E o seu sacrifício é o quê? É a síntese, é o resumo, a perfeição de todos os sacrifícios do Antigo Testamento. Ele expia os nossos pecados. Ele elimina os nossos pecados tomando sobre si mesmo todas as nossas misérias, os nossos pecados, e ele faz um sacrifício pacífico, intercedendo por nós diante do Pai. Ele vive o holocausto, ou seja, ele se entrega por inteiro na cruz até a última gota de seu sangue para nos dar uma nova vida. Portanto, pelos méritos do sacrifício de Jesus, podemos vencer esse nosso coração de pedra, egoísta, pecaminoso, com essa concupiscência para o mal, para o pecado. Assim como Cristo se entregou por inteiro, nós devemos nos entregar por inteiro nas dificuldades, nas cruzes que enfrentamos na nossa vida, no nosso dia a dia. E na Santa Missa, recebemos a força da Eucaristia, que é a atualização do mesmo sacrifício de 2000 anos atrás, para progredirmos na fé, na esperança, no amor, na caridade. Nesse caminho, nosso coração vai aos poucos se convertendo no coração eucarístico de Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém.